Fala, Nação Azul! Vamos acompanhar a galera do Sport TV, do Troca de Passes, comentando aí sobre essa grande vitória do Cruzeiro, 3-0 em cima do Botafogo. Vencemos o líder. Já dá aquela moral, curte, compartilha e se inscreve aí. Bora acompanhar o vídeo. Ele virou o Matheus, vamos dizer assim. Ó, já vai ele se aproximar. Tocou, não ficou parado. Isso, já apareceu um outro apoio por aqui. E vai ser o Lucas Romero. O Tietê que ficou na dúvida. Isso. E quem deu o passe aqui por dentro, que foi o João Marcelo. Que já veio também. Também vai sair. E aqui tem um lance que pra mim define tudo. O passe no meio dos dois, né? Ele atrai dois jogadores da pressão. E se o Lucas Romero tivesse parado aqui, um exemplo, mesmo assim ia ficar sobrando uma outra opção do João Marcelo ali. Ó. Olha a visão do Matheus Henrique. Ele vai estar de costas pro lance. Que aí era o lance, né, Felipe? A gente estava vendo, Essa aí era a oportunidade de ter roubado, né? O movimento por trás também vai ajudar a criar a linha de passe, porque sempre quem tocou se movimenta nesse time do Cruzeiro. Ó, e o Cruzeiro vai sair com a bola. A partir daí, o Botafogo, que tinha vários jogadores tendo sido atraídos para esse lado da jogada, cria um lado frágil por aqui. O Romero. Você foi 6 e jogador mal posicionado por causa dessa Porque o Romero que acompanhava o Marlon aqui já perdeu o Marlon. Sim. Que vai receber do outro lado. A partir daí é o desenrolar da jogada contra uma defesa que já está fragilizada. Olha aqui. Olha a velocidade do Matheus Henrique, Mansur. Olha quantos jogadores o Cruzeiro vai chegar na área do Botafogo. Importante. O Botafogo está chegando aqui contra 3. 6 contra 3 e dois jogadores tentando essa recomposição. Um negócio importante nisso é que os jogadores de frente não estavam desesperados para vir aqui no seu campo defensivo para pegar a bola. Esperaram a chegar lá. Gente, é um golaço. É uma construção absolutamente espetacular. O que o Cruzeiro tem de fluidez com bola, de ultrapassagem, de apoio, de troca de passes. E outra coisa que o Cruzeiro faz que me impressiona muito, ele assume um risco na sua maneira de pressionar, que é rara de ver nesse campeonato. O Cruzeiro, quando vai pressionar o adversário, especialmente num tiro de meta, ele não faz duas linhas de 4 por trás dos dois homens na frente, ou um atacante com os dois. Ele coloca 3 homens na frente, em geral o Matheus Pereira no centro, os 2 atacantes de lado, e os 3 homens por trás, os 3 meias, que hoje, no caso, Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal, eles têm, por vezes, que cobrir e balançar toda a lateral do campo, toda a largura do campo fica para eles. E eles fazem muito bem, de uma maneira muito bem coordenada. Se a bola sai pelo lado direito, todos eles balançam para o lado esquerdo defensivo. Se a bola sai pelo lado esquerdo, todos balançam. O Botafogo, aí tem uma virtude que o Botafogo teve no jogo, e não é por causa do 3-0, significa que o Botafogo fez tudo errado. Não. Eu acho que o Botafogo se expôs defensivamente muito em alguns momentos. Se descoordenou na perda da bola muitas vezes e ofereceu contragolpe. Mas também ele sabia claramente como atacar o Cruzeiro. Muitas vezes, saída dessa primeira pressão, inversão de lado por lado em que esses 3 homens não estavam cobridos. O Tiquinho, para mim, fez um belo jogo como pivô, invertendo e achando o Damian Soares várias vezes em inversão. E outro ponto que me preocupava do Botafogo de hoje, só para encerrar, que era o casamento Tiquinho e Igor Jesus. Acabou o programa já? Não. Para encerrar essa minha fala que está longa. Tá bom. Me preocupava o casamento Tiquinho e Igor Jesus por característica. Sim. E hoje me pareceu absolutamente promissor. Sim. O Tiquinho fazendo esse movimento de Ele saída e o Igor Jesus de ataque ao espaço. É que o Igor Jesus não foi preciso. Ele fez um bom jogo também. Fez um bom jogo. Mas errou na hora da finalização, né? Uma ele girou num lançamento espetacular do Tiquinho, ele bate por cima, né? A gente vai ver os melhores momentos daqui a pouquinho. Tanto time por aí com dificuldade. Ele cabeceia uma bola muito boa, que o Cássio faz uma defesa espetacular, né? Uma das defesas do Cássio. Agora, tanto time por aí que tem dificuldade, com bons jogadores, de sair jogando, trocando passe por baixo, quando é pressionado, e logo já vai para uma bola mais longa de segurança para alguém sustentar. Nesse ponto, o Cruzeiro do Seabra, que a gente votou nele ontem como melhor treinador, ele entrou em campo. Não é à toa, o time né? dele foi disposto a justificar. Ele estava com a moral alta depois de assistir o troca de passes. Um ponto importante de uma equipe igual o Cruzeiro, você tem um time que ele é jovem, mas ele é comprometido, jogadores leves, e muitas das vezes a gente vê os times eles acabam dobrando aqui nos pontas adversários, né, Felipe? Esse time ele marca tão bem que às vezes esses pontas, você pode ver o Luiz Henrique hoje, ele não teve vida fácil com o Marlon. A saúde física vai dar um tapa, uma leitura, o tipo de informação que esse time do Cruzeiro ele tem, às vezes você pode já estar bem posicionado, esperando uma roubada de bola para você dar seguimento. E alguns outros times, às vezes, eles estão mal posicionados porque ele precisa dobrar para fazer essa ajuda no momento que você está sem a bola. Então, o Cruzeiro está muito redondo. E vive talvez a sua grande noite de afirmação desse novo momento do clube, né? De tudo que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos, pode estar me escapando, assim, mas para mim
é a vitória mais simbólica, assim, de um Cruzeiro revitalizado para competir. E de um Cruzeiro que foi montado, sim, da gestão anterior. Já estava jogando esse futebol. Teve esse acréscimo gigantesco desses atletas que você vê, entraram... O jogo do Matheus Henrique. Impressionante. Mais um, né, também. E outra coisa, ele chegou, e a gente comentando, é óbvio, né, ele escolheu praticamente Lucas Silva ou Matheus Henrique para jogar com o Barreal. É difícil hoje você tirar um jogador para fazer o que o Barreal acaba fazendo. Só que esses atacantes, os momentos que eles estão abertos, às vezes os momentos que eles estão por dentro, cara, é muito legal de ver. E tinha gente ameaçando mandar o treinador fazer as malas, né? Então, como é que... Eu quero muito ver essa coletiva de hoje do Fernando Ele Seabra. trocou, já trocou. Vamos ouvir então personagens desse jogo. Gregory, jogador do Botafogo, e Cássio, que talvez tenha sido um dos grandes, talvez não, certamente um dos grandes nomes no jogo de hoje, lá no Newton Santos. A torcida apoiou no final porque sabe o trabalho bem feito que a gente vem fazendo. É um trabalho de muita seriedade. Hoje, infelizmente, não fomos a equipe que a gente está acostumado a vencer. E agora tem muito campeonato pela frente. Essa-feira a gente já tem um jogo importantíssimo na Copa do Brasil. Então, quando perder, é importante também é saber perder e já reagir rápido. O que você foi falar com o Cássio, que é a atuação que ele teve, né? Eu fui dar parabéns pro Cássio, porque futebol precisa de um jogador como ele, né? É um jogador vitorioso que toda a carreira dele nunca desrespeitou o clube dele. Agora trocou de clube depois de tanto tempo. E hoje mostrou que a gente precisa de jogadores como ele. Depois do momento difícil no antigo clube, tá aí hoje. Continuou trabalhando e ajudou a equipe dele a sair com os 3 pontos. Primeiro queria te dizer que o Felipe Bastos também tá te mandando um abraço, porque eu tava dizendo que parecia até seu aniversário, de tantas pessoas te abraçando, te cumprimentando. O Gregory do Botafogo acabou de passar por aqui, disse que o futebol precisa de jogadores como você, pelo respeito que você teve ao Corinthians, por tudo que você está fazendo na sua carreira, trocou de time, está construindo uma nova história no Cruzeiro. A torcida gritou por você, aquela famosa musiquinha, tananana, que eu não posso dizer o começo, mas o Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Como é que você sai de um 3-0 em que você foi decisivo também? Primeiro, feliz, glória a Deus por esse momento. Agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, por tudo que tem acontecido, porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e eles estão sempre junto com a gente, estão sempre ali para abraçar, para nos ajudar. E eu saio muito feliz com esse resultado. Eu agradeço muito o Cruzeiro, todo o Cruzeiro, a torcida, quem teve aqui presente não, e principalmente os jogadores. Eu acho que a gente construiu isso junto. Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil contra o Botafogo, uma equipe muito qualificada, que vem muito bem desde o ano passado. E a gente teve coragem de imprimir nosso jogo e é mérito de todo mundo. Eu acho que é esse o caminho. Nós temos um grande líder que é o nosso treinador, que é um cara que a gente respeita muito e comanda tudo isso. E a gente sai feliz com o resultado. E a minha, cara, eu tento... A gente passa por altos e baixos, mas a gente não pode mudar. Nem quando a gente está por cima, nem quando está por baixo. A gente tem que ter a humildade, disciplina. Em todos tem que ter o respeito pelo nosso adversário, assim. E assim que eu levo. Deus abençoou, consegui fazer uma grande carreira no Corinthians. Teve um ciclo de final e agora trabalha muito para dar sequência aqui no nosso Cruzeiro, no Cabuloso. Ô, Cássio, eu queria te fazer 2 perguntas, sem querer te complicar na tua vida, mas assim, foram 3 gols muito bonitos, 2 construídos, o terceiro um voleio belíssimo e 3 defesas maravilhosas suas. Dá para você elencar qual a primeira, a segunda e a terceira defesa mais bonita ou mais difícil e depois dizer qual o gol mais bonito para você? Consegui. Eu acho que essa última assim foi mais difícil, que você faz o movimento contra o seu corpo. Foi mais difícil assim, as outras pode escolher assim, mas essa, eu acho que a cabeçada também foi um momento importante de a gente sair com 2-0 no primeiro tempo, mas acho que a confiança também de todos os companheiros, independente se a gente defender lá atrás, defender bem, mas o pessoal lá na frente tem corrido muito, tem se dedicado, tem sido a alma desse Cruzeiro, muita dedicação, empenho de todos os jogadores, todo mundo tem se dedicado para a gente sair zerado aí, e lá na frente quando tem chance a gente tem muita qualidade. Meu ponto de vista, tem jogadores que são níveis de seleção e se Deus quiser futuramente eles vão estar na seleção do Cruzeiro pelo mérito do campeonato que eles vêm fazendo. Então a gente sai feliz porque essa vitória é em contexto geral de todo mundo. E o gol mais bonito? O gol mais bonito foi o último, né? Golaço, né? Mas ele já no treino às vezes ele quase faz também, né? Golaço.
Foi um golaço, realmente, um dos mais bonitos do campeonato, o gol do Barreal. Antes da gente conversar mais aqui sobre as entrevistas, deixa eu colocar o nosso pessoal da transmissão aqui para conversar com a gente no Troca de Passes, eles que estão lá no Newton Santos, Márcio Meneghini, Pedro Moreno e Felipe Bastos, para falar mais sobre esse grande de futebol. Aliás, falar sobre jogos do Botafogo e de grandes jogos é chover no molhado, porque todo jogo do Botafogo a gente tem repetido aqui, seja o Botafogo ganhando ou perdendo, como no caso de hoje, o Botafogo tem proporcionado grandes jogos para quem gosta de futebol. E hoje não foi diferente, vocês tiveram a sorte de presenciar ao vivo por aí, né, Márcio? Bem-vindos, meus amigos. Nunca é uma noite qualquer aqui no Newton Santos, né? Tudo bem, Diniz, Mansur, Alex? Olha, rapaz, uma verdadeira exposição de arte aqui no Newton Santos. Estou aqui com o Pedro Moreno, com o Felipe Bastos, e quero até contar um bastidor, né? Depois dessa bela entrevista do Cássio, aliás, só um parênteses, né? Muito legal, o brilho nos olhos, parece um garoto, né? O cara vai jogar uns 10, 15 anos, é impressionante, um cara muito legal, o Cássio. Agora, os dois aplaudiram aqui 2 vezes, cara, e isso é muito legal, né? Algo natural de quem ama e acompanha o futebol, o golaço do Barreal e a última defesa, a mesma que o Cássio escolheu, porque realmente uma noite de muita inspiração do Cruzeiro, que merece aplausos, né, Felipe Bastos? Boa noite mais uma vez, meu amigo. Merece muito aplauso. Boa noite a todos da bancada. O Cruzeiro, ele fez um jogo belíssimo, assim, taticamente. O Cruzeiro foi perfeito. Tecnicamente também teve uma pitadinha de sorte aí nesse primeiro gol, mas foi uma jogada totalmente construída desde o início. O Cruzeiro, ele se notoriou pela troca de corredor. O Cruzeiro treinou isso. O William falou isso porque com certeza isso foi trabalhado na semana, apesar de não ter muito tempo para trabalhar. O Seabra, ele cobrou isso deles para trocar de corredor, porque o Cruzeiro, os 3 gols foi troca de corredor. Trocou o corredor do lado direito para o lado esquerdo, trocou para o lado direito de novo, saiu o gol. O Cruzeiro, ele está muito bem organizado, o Cruzeiro, ele está muito bem treinado, e o Cruzeiro é um dos candidatos ao título, sim, vai brigar lá em cima. Essas contratações que chegaram também entraram muito bem, e o Botafogo, ele precisa não fazer isso da terra arrasada, né? Ver o copo meio cheio. Tem algumas coisas acontecendo também, alguns desfalques que acaba também dificultando o Botafogo, mas agora pegar esse jogo como exemplo para não voltar a repetir diante do seu torcedor e conseguir fazer o restante aí de campeonato brigando pelo título. Lembrando que terça-feira tem um confronto importantíssimo pela Copa do Brasil aqui no Newton Santos, jogo de ida das oitavas contra o Bahia, e Pedro Moreno é sempre bom contextualizar, né? Bastante descaracterizado em termos de escalação, o time do Botafogo, o Cuiabano estava suspenso, o Alexander Barbosa ficou o jogo inteiro no banco de reservas, o Luiz Henrique saiu no banco, entrou só na metade, e o torcedor aplaudiu, isso foi muito legal, né? A galera se recusou a arredar o pé, ficou com a bandeira tremulando, aplaudindo, reconhecendo, porque afinal de contas ainda é o líder, o que valoriza ainda mais a vitória do Cruzeiro, né, Pedro? Boa noite mais uma vez, meu irmão. Pois é, Márcio, boa noite para você, boa noite a galera ligada no Troca de Passos, amigos da bancada. Um reconhecimento do torcedor do Botafogo, primeiro, que o time faz uma excelente temporada. A gente tem que contextualizar, sem dúvidas, por conta dos jogadores poupados, as próprias ausências por conta de suspensão. A gente vai falar do Cuiabano, que é um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, hoje não esteve à disposição, estava suspenso. A gente viu que o Marçal no primeiro tempo teve muita dificuldade, o Hugo no segundo tempo, embora tenha entrado, mas também não tem a mesma potência, a mesma velocidade, não conseguiu dar a mesma intensidade com que a gente vê o Cuiabano atuando com a camisa do Botafogo, e principalmente o Luiz Henrique, né, que fez muita falta não ter o Arthur Jorge começado o jogo com o Luiz Henrique. Agora a gente tem que falar, obviamente, de todos os méritos de uma das grandes atuações coletivas de uma equipe nesse Campeonato Brasileiro. A atuação do Cruzeiro hoje foi praticamente impecável. Coletivamente, a maneira com que conseguiu, de certa forma, neutralizar o time do Botafogo no primeiro tempo, porque no meio-campo conseguia, com os 3 jogadores de meio-campo, entrando com o Lucas Romero, com o Lucas Romero, o Barreal e o Mateuzinho, conseguia neutralizar o jogo do Botafogo por dentro. O Tiquinho fazia muito essa movimentação de vir um pouco por trás para tentar ajudar na armação
marcação do time do Botafogo. Então o Cruzeiro conseguia marcar muito bem, uma intensidade absurda na marcação, e pelos lados do campo, o Botafogo, que tem normalmente muito forte esse apoio pelos corredores, com a ausência, aí a gente está vendo o golaço do Barreal, mas com a ausência do Luiz Henrique, começou no banco, e sem o Cuiabano na esquerda, o Botafogo também não estava encontrando esse jogo pelos lados do campo, porque o Oscar Romero, que iniciou mais aberto pelo lado direito, é um jogador que busca muito a faixa central do campo, e o Marçal não é esse lateral de dar esse apoio, de ir o tempo todo na linha de fundo. Então o Botafogo acabou ficando no primeiro tempo um time sem conseguir encontrar as jogadas, né? E aí no segundo tempo melhora um pouco com as alterações, e aí a gente tem que falar do cara que talvez tenha sido o principal jogador da partida, que é o Cássio, né? Porque ele faz 2 defesas incríveis no primeiro tempo, uma delas quase que o último lance da primeira etapa, aliás, o último lance da primeira etapa, uma cabeçada do Igor Jesus, que ele faz uma defesa incrível, que se aquela bola entra, o Botafogo iria pro vestiário com 2-1 e de repente voltaria muito mais inflamado, a torcida num outro ritmo, outro tipo de ambiente. Então dá pra gente dizer que aquela defesa muda o status do jogo ali, e depois essa pintura que ele faz na cabeçada do Tiquinho, que foi absolutamente instintivo. A gente não combinou, eu e Felipe Bastos aqui, a gente começou junto a aplaudir. Eu só não larguei o microfone porque não tinha que narrar. Essa transmissão, você ia aplaudir também. Mas dentro disso que o Pedro acabou de falar, ainda tem uma coisa que o Botafogo ele precisa se organizar ali. A falta do Júnior Santos, que é um cara excepcional na temporada. O Almada também, que está na Argentina, na seleção argentina, no Olimpíada, também é um cara que vai fazer falta. Hoje o Botafogo só tinha 2 substituições para o ataque. O Luiz Henrique, que acabou entrando, e o Carlos Alberto. Então isso é uma gestão de elenco também que o Botafogo vai precisar para esse restante de temporada, brigando por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Tá chegando o Matheus Martins, né? Foi contratado, o Botafogo está correndo para ver se consegue inscrevê-lo a tempo dele estar à disposição para o jogo de terça-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil. Muito bem, valeu meus parceiros, Pedro Moreno, Felipe Bastos. É isso aí, galera. Cruzeirão cabuloso, tá próximo aí. A briga é pelo título, não tem essa de G5, G6, G4, não. A gente vai brigar até o final aí por esse título. Eu falei lá atrás, né? Se a gente vencesse, podia esperar aí que a gente ia brigar pelo título. E acredito que vai ser assim até o final. A gente tá um pouco atrás, né? Com o jogo a menos, 2 pontos aí se a gente vencer o jogo, né, atrasado aí. Mas ainda tem o Flamengo, que também tem, né, esse jogo a menos aí agora. Pode ser 5 a diferença, mas vamos ver, né? Vamos ver se vai continuar 5 a diferença aí. Que nesse momento ainda é 5, porque o Flamengo não jogou. Torcer para um tropeço dele aí, né? Pra gente ficar mais próximo aí também. E continuar 100% em casa. Temos 2 jogos aí importantes agora. Fortaleza a gente vai jogar no Espírito Santo, então é em casa, mas não é, né? Porque o mando de campo é da gente, mas por causa daquela venda do Ronaldo lá atrás, a gente praticamente deu o mando de campo pro adversário, né? Mas acredito que a gente talvez ainda tenha uma torcida maior do que a do Fortaleza. Mas contra o São Paulo já vai ser diferente, né? Provavelmente a gente vai ter a torcida menor. Que o jogo vai ser em Brasília. Tem mais torcedor do São Paulo lá do que do Cruzeiro. Mas aí você tentar ganhar do Fortaleza, depois o Atlético. E se a gente manter esse 100% aí, a gente vai brigar muito aí por esse título. Se a gente ficar pelo menos no G4, tá ótimo. Até o G6 tá bom, né, gente? Libertadores, né? Pré-Libertadores ali. Mas não sei, eu acredito que a gente vai brigar por coisa maior ainda. Grande jogo do Cruzeiro. Todos os jogadores aí estão de parabéns. Jogaram demais aí. Barreal, como sempre, tem entrado e tem feito grandes partidas. Matheus Pereira, 2 assistências. Meio de campo do Cruzeiro ali tá muito bom, tá top. E quando o Wallace entrar, vai ficar ainda melhor, porque vai desafogar, né? Vai poder descansar um ou outro aí. Porque, por exemplo, agora, se a gente não tivesse o Wallace, a gente ia ficar no limite. Se um machucasse, se um tivesse cartão, aí a gente ia ter um desfalque. A única peça mesmo que a gente não tem um substituto à altura é o Matheus Pereira. Porque de resto ali, acredito que Barreal e Romero conseguem jogar muito bem aí juntos, como jogaram hoje. Quando não tiver, ele tem o Wallace. Quando não tiver o Wallace, pode ter qualquer um ali desses 5 aí, tá top. Agora, pro Matheus Pereira, realmente a gente não tem uma altura. Tem o Vitinho ali, mas ele entra bem, mas não é a mesma coisa, né? E o Vital, né, é o Vital. Mas, esperar aí que a gente vença esse próximo jogo e consiga nos manter aí, passar o Fortaleza, passar o Palmeiras, perdeu, ó. Dá pra passar também, então vamos acreditar até o final aí. Galera,
dá aquela moral pra gente aí, curte, compartilha, se inscreve no canal pra gente continuar trazendo esse tipo de vídeo. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.